Estamos aqui mais uma vez com o programa Psicologia em Movimento. Esse programa é um programa sobre saúde mental que ele é feito por você e para você. Então tem sido trazido para cá várias temáticas que envolvem a nossa saúde mental. Já trouxemos conversas sobre autoestima, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre várias áreas do saber assim, que trabalham juntas para que se tenha uma saúde mental com mais qualidade. Pois bem, dentro da prática de consultório, o que a gente como psicólogo a gente costuma fazer quando vem um paciente? Ele nos traz sua demanda, ele traz sua trajetória de vida, né? E a partir disso a gente pergunta quais são os hábitos que eles têm, que tipo de ajuda já procuraram, que tipo de coisas já tentaram até vir uma terapia. E a gente ouve muitas questões assim de pessoas que que buscam uma questão de espiritualidade, alguns buscam religião, alguns buscam outras atividades de lazer. Tem várias coisas que as pessoas buscam para para poder se sentir melhor, para poder lidar com as suas questões e para ter uma saúde mental com mais qualidade, enfim, uma vida com mais qualidade. Então, não compete a nós, como psicólogos, fazer qualquer tipo de julgamento nesse sentido. Seja o que for que a pessoa diga que faz, a gente pergunta, isso está te fazendo bem? E a pessoa vai nos dizer que sim ou que não, enfim, geralmente sim, porque se ela está mantendo o hábito, é porque faz bem. Bom, o que eu tenho observado a partir disso dentro do consultório? Vem alguns pacientes, principalmente pacientes com altos níveis de ansiedade, pacientes com depressão, até quadros assim, bem importantes, bem graves. E eu tenho observado, isso é uma questão de prática de consultório, que pacientes que começam a terapia e que fazem outras coisas assim complementares, que eles têm um progresso muito maior, né? E uma das coisas que eu tenho observado de relato de pacientes é os pacientes que dizem, comecei a fazer reiki. Eu disse, tá, e está te fazendo bem? Nossa, me faz muito bem. E aí tu começa a observar que aquela terapia complementar, de fato, está complementando todo o resto que o paciente está fazendo. E isso começou a chamar atenção. Eu disse, tá, mas eu vou ler sobre isso, né? Então, a gente como é psicólogo, como trabalha com pesquisa, assim, a gente quer, tem comprovação científica disso? É a primeira pergunta que a gente faz para a gente, nunca para o paciente. E eu fui fazer uma busca daí na literatura sobre isso. E eu fiquei impressionada com a quantidade de artigos que eu achei, artigos científicos, publicados em revistas sérias, né? Porque a gente sempre, onde está publicado? Revistas sérias, revistas com notas altas, que falam sobre os benefícios do reiki, né? Inclusive estudos randomizados, estudos duplos cegos, que a gente fala que as pessoas não sabem que estão recebendo alguma coisa, o efeito que tem aquilo sobre a saúde mental das pessoas. Então, para falar sobre essa temática, falar sobre reiki hoje, eu trouxe uma convidada que para mim é muito especial, né? Que é a Grace, e eu não sei pronunciar o sobrenome dela. Eu treinei em casa, eu juro que eu treinei para pronunciar. Então, para evitar qualquer fiasco meu, eu vou pedir que ela se apresente. Grace alguma coisa. Obrigada por aceitar o meu convite. Tranquilo. Embora eu não saiba pronunciar o teu sobrenome, eu gostaria que tu te apresentasse para as pessoas com nome e sobrenome, por favor. Muito bem. Então, meu nome é Grace Kondorfer. O sobrenome é alemão, né? Então tem umas regrinhas ali. Grace, assim, fala um pouquinho para as pessoas da tua trajetória dentro do reiki, para as pessoas poderem conhecer quem já não te conhece. Perfeito. Bom, é que eu não sou daqui, então pode acontecer que várias pessoas, né? Bom, eu fui iniciada no reiki com 12 anos. Eu sou filha de mestre reiki. Então fazem 25 anos que eu me dedico ao reiki, né? Então, quando começou lá, eu comecei auxiliando a minha mãe nos cursos de reiki, né? Então eu fui acompanhando as iniciações, eu fui acompanhando toda a evolução do reiki, que hoje é bem diferente do que era. E eu fui crescendo no meio deste universo de energia, de espiritualidade, de conexão, de fé, né? E eu fui vindo. Agora estou aqui, em Montenegro. E começou lá em Campo Bom, né? Há 25 anos atrás, lá em Campo Bom. Moro aqui em Montenegro há 14, mas trabalhando com o reiki há 4. 4 anos. Agora aqui em Montenegro. Aqui em Montenegro. Quer dizer, explica pra gente um pouquinho essa questão do reiki. Isso é uma terapia complementar, esse é o nome correto? Sim. De onde surgiu isso? Na verdade, o reiki, ele é japonês, né? Ele é uma técnica de cura japonesa. Então, depois a gente tem que usar, eu gosto de usar algumas aspinhas, né? Na palavra cura, porque ela tem uma conotação diferente, né? Então, depois vamos falar um pouquinho sobre a palavra cura, né? Dentro da terapia holística. O reiki, então, ele vem do Japão,
certo? Quem criou a técnica, né? Quem concebeu a técnica foi Sensei Mikao Usui, né? Isso lá em março de 1922. Né? Então, num contexto de um Japão imperial, Sensei Usui, buscador que era, né? Um leonino, né? Buscador que era, subiu no Monte Kurama, jejuou por 21 dias, ali ele teve a iluminação. Né? E daí nós vamos contextualizar, porque era um Japão shintoísta, né? Então ele teve essa iluminação e recebeu a conexão com a energia Reiki. E ele foi especializando isso, claro, né? E depois entraram outros mestres, porque o Reiki no início ele era muito, ele é ainda, né? Uma arte secreta. Mas hoje, claro, está bem difundido. Mas ele foi repassado para poucas pessoas no início, né? Então a evolução do Reiki se deu quando ele foi ocidentalizado, né? Quando ele veio para o Ocidente. Então, quando tu fala em arte secreta, apenas um pequeno grupo podia trabalhar, exercer isso? Lá no início, sim, porque Sensei Usui, o que ele fez? Ele precisava experienciar isso. Tá. Né? Então, quando ele concebeu, ele desceu o Monte Kurama, ele já teve, porque ele recebeu uma energia, uma conexão com uma energia superior, certo? Porque o Reiki ele tem algo de conexão espiritual, né? E isso é bem abrangente, tá? Não tem nada a ver com religião, é espiritualidade, né? Então, são contextos diferentes. Então, quando ele precisava experienciar isso. Só que Sensei Usui era uma pessoa muito simples, né? Ele era filho de comerciante, ele era uma pessoa como nós, não tinha nada de bodhisattva, de iluminado, não. Ele era uma pessoa normal, que teve uma busca muito intensa por si. E acabou encontrando algo que transformou a vida e transforma a vida de tantas pessoas, que é o Reiki. Né? A palavra Reiki é uma junção de dois kanjis, isso talvez é interessante explicar. Rei, energia universal, Ki, energia vital. Então, nós juntamos as duas forças. Energia, então, essa energia Rei, ela é uma energia espiritual, né? Então, nós podemos nível divina, consciência divina, consciência universal, né? E o Ki é a energia da Terra, o prana, né? O que nos mantém vivos, a ânima, né? O que nos mantém vivos. Eu digo que o Reiki, a fabriquinha do Reiki é o chakra cardíaco, é o coração. Por isso que eu falo muito que Reiki é amor, né? O Reiki, ele é uma explosão de luz. Ele é algo que transforma, porque ele te conecta com as tuas verdades. Não é a do terapeuta, né? O Reiki não é passe, Reiki não é benzimento. Eu entro em atitude de canal e vibro energia Reiki. Eu acho que é bem importante essa diferenciação, assim, né? De que existem várias formas das pessoas buscarem ajuda, claro, né? Mas, assim, ele não é um passe. Não. Na verdade, o que é o passe, né? O passe é o médium, né? Ou a pessoa sensitiva, enfim, que ele é consciente a emanação. É consciente. Ele, porque nós temos bioenergia, certo? Então, assim, ele consciente vibra a energia direcionada para aquela pessoa. Certo. O Reiki não, o Reiki é canalizado. Ele entra através das sintonizações, né? Tu é iniciado no Reiki, tu é sintonizado na energia, né? Depois a gente pode falar talvez dos níveis, né? Que seria interessante, porque cada nível tem uma expansão de energia. Então, tu é conectado através de uma iniciação, né? Tu aprende a técnica do Reiki e daí tu faz o uso da técnica, tu aplica o Reiki. Então, é como se fosse uma coisa que viesse através de ti? Isso, é como se fosse um cano, tá? Eu sou um caninho, eu sou um cano que canaliza. E olha a parte mais incrível que eu acho que é fantástica do Reiki, é que quanto mais eu aplico o Reiki, mais eu, Grace, me beneficio. Porque não tem como passar água no cano sem molhar o cano, né? Então, cada vez que eu vibro, que eu entro em atitude de canal e emano, né, imponho as mãos, eu vibro e eu me beneficio também. Eu digo que o cliente, né, sai faceiro, eu digo com carinha de Mickey, né, feliz, e eu também. Então, assim... É uma das expressões assim, que eu ouço muito, as pessoas, eu vou no Reiki e saio leve. Sim. Né? Porque eu acho legal isso, assim, Grace, porque nem sempre a pessoa sai leve da terapia, né? Porque na terapia a gente vai e cutuca muito fundo as feridas das pessoas, né? E aí as pessoas saem chateadas com a gente, saem magoadas, elas saem incomodadas muitas vezes. É que olhar pra dor dói, né? Dói. E aí quando as pessoas vêm, muitas até dizem, eu saio da já vou meu Reiki, né? Porque eu digo, mas é que aqui tu vem, tu me faz sangrar,
como eles falam, né? E lá eu recebo tipo um anestésico. É um bálsamo. É um bálsamo, acho que é o nome mesmo correto. E eu acho bem legal isso, porque daí assim, aí eu consigo ter forças, muitas vezes, para pensar sobre aquilo que me disse. Perfeito. Né? Então, essa conotação do complementar. Então, eu acho isso muito legal quando as pessoas me trazem esses relatos. Eu preciso saber mais sobre isso, preciso ler mais sobre isso. Porque esses relatos, assim, em natura, assim, cruz ali dos pacientes, né? Eu acho isso muito legal, porque isso nos traz uma verdade, né? Daquilo que na minha realidade está sendo vivenciado. E é claro, eu digo, a gente como psicóloga, eu trabalho com pesquisa, eu vou ver o que as pesquisas falam sobre isso, porque... É importante, sabe, também, né? De base, é importante. Porque muitas pesquisas são realizadas a partir desses relatos, a partir Com disso certeza. muitas vezes começa, tantas pessoas estão falando que tal coisa está acontecendo, vamos fazer uma coisa mais científica, uma coisa estruturada sobre isso. Então, aí eu fui ler, inclusive, assim, o que eu li, assim, sobre até a questão de saúde física, não só saúde mental. Pessoas com diabetes, pessoas com hipertensão. Eu li um estudo, foi feito uma doutoranda de enfermagem, ela fez um duplo cego, que a gente fala duplo cego, aquilo que é o melhor dos estudos, o mais científico dos estudos. Não vou entrar muito em detalhes, assim. E ela trouxe, assim, de que as pessoas que receberam reiki, elas tiveram uma diminuição da hipertensão, né, em comparação a outras, que todas as outras foram feitas vários tratamentos. Então, tínhamos um tratamento de terapia, de medicação, tiveram outros tratamentos complementares e foram indo até o outro colocar o reiki. Então, aquele que tinha o reiki foi que tiveram maiores benefícios, né? E cientificamente comprovado, ou seja, então, né? Eu digo, então, isso que meus pacientes estão trazendo, que eles saem daqui muitas vezes incomodados, sofridos, e recebem esse bálsamo no reiki, isso não faz só sentido para os meus pacientes, isso tem muito mais, tem estudos sobre isso. E isso me deixou muito confortável, inclusive, para falar sobre o assunto aqui na Psicologia em Movimento, né? Pois bem, assim, tu recebe pessoas com várias demandas, né, Grace? Com várias, imagina, vários sofrimentos, assim. O teu papel, eu posso usar o termo terapeuta de reiki? Sim. Tá. O teu papel como terapeuta do reiki é também ouvir sobre essas demandas da pessoa, ou se a pessoa não quiser conversar, só aplicar o reiki, como é que é exatamente, assim, o processo? Bom, o reiki ele não requer uma conversa, tá? Na verdade, a conversa acontece por uma questão de acolhimento, né? Porque a gente tá tão cheio, né? A gente chega lá, daí tu olha, uma pessoa para e te olha assim, como eu posso te ajudar? Nossa, é um prato cheio, né? Sim. Você abraça, você atira, né? Sim. E acaba que é justo por isso, né? Por acolher, mas a técnica em si não requer um diálogo. Né? Tu deita na maca, fica quentinho, que eu faço pacotinho, né? Com um cobertorzinho, fica quentinho, e tu vai sentir o calor, né? A gente vai serenamente, e o reiki ele tem uma ancoragem física, ele tem uma penetração física, porque nós trabalhamos nos chakras, né? E os chakras têm correspondência física na região onde eles atuam. Então, quando eu estou impondo as mãos nos chakras, toda a tua parte física ali também é trabalhada. Então, tu tá recebendo nas tuas principais glândulas, né? Hipófise, pineal, tireoide, suprarrenais, né? Então, tu vai recebendo tudo isso. E o bem-estar é o primeiro, né? O primeiro que tu sente é tu dormir ferrado. Claro, tem pessoas que não, nos primeiros reikis, eu digo sempre brincando, né? Que eu dou a brincadeira do dormida, apaga, né? Alguns sim, outros não, outros ficam mais... Né, nos primeiros atendimentos, principalmente, né? Porque a ansiedade, a dor... Não permite relaxar tanto, né? Isso. É muito grande. Então, aquele momento é quase que... o reiki não estimula a catarse, tá, Mara? Mas acontece às vezes, né? Eu sempre digo que o reiki é como se nós fôssemos uma forma vazia, né? E o reiki é uma aguinha que eu vou despejando assim na forma e ele vai preenchendo, porque o reiki é uma energia inteligente. Apesar de eu... Desculpa. Conscientemente impor as mãos em determinados pontos, o reiki ele não precisa, porque há relatos assim, ó, tu pode até inclusive questionar os teus pacientes, que eu tô com a mão lá na cabeça e a pessoa tá sentindo lá no pé. Eu tô com a mão no laríngeo e a pessoa tá sentindo um peso no plexo, né? Porque a energia vai, né? A energia ela é inteligente, ela sabe quais são as tuas demandas. Isso que eu ia te perguntar, se tu tá com a imposição de mãos num lugar e a pessoa sente no outro, é porque naquele outro lugar, se o lugar que eu estaria necessitando mais, seria mais ou menos isso? Isso, que acontece. Quando a gente inicia a aplicação de reiki, nós fazemos uma técnica chamada Byosen, tá?
que nada mais é, né, é do que um escaneamento, né? Eu passo as mãos, né, o terapeuta passa as mãos sobre o campo energético da pessoa. E claro, uns sentem mais, outros menos, né? Então acaba que aqui a mãozinha 25 anos está calejadinha, né? Então eu vou passando, vou escaneando, eu vou sentindo. Naquele momento a gente já consegue sentir, é como se houvessem aonde está depressões ou os chakras estão expandidos demais, a pessoa que fala demais normalmente tem um laríngeo muito protuberante, né? O negócio parece um colete cervical, problemas de poder pessoal, daí tu vai lá, plexo solar, criatividade, sexualidade, enfim. Tu sente. Só que daí que acontece, tu vai fazendo um passo a passo, né? Mas às vezes aquela necessidade ela é tamanha que antes de eu chegar lá, o reiki já está agindo. Eu vou interromper a Grace agora para a gente encerrar o primeiro bloco. Né? A gente vai continuar com essa temática no segundo bloco e eu convido vocês para ficar com a gente, certo? Fiquem com a gente então.